Pois, já que você fez esse comentário, pode emendar já com o mundo da biotech no Web Summit. O que está Justo. acontecendo com células-tronco, pesquisas no Japão? Isso já está fazendo aniversário, é isso, Paulão? Exatamente. Ano que vem vai fazer 20 anos, 2 décadas, que o Japão iniciou suas pesquisas em células-tronco. E eu trouxe essa notícia primeiro porque é um case bastante emblemático do quanto que pesquisa básica ela não atende imediatamente os interesses de mercado. Porque a gente está falando de uma pesquisa que teve investimento durante 2 décadas e que até então ela não conseguiu oferecer os resultados esperados em relação à revolução dentro da medicina regenerativa. Mas por que eu estou falando da questão do aniversário de 2 décadas do Japão em relação à pesquisa de células-troncos? Porque parece que finalmente a coisa vai sair do papel e vai começar, porque já está num processo de maturidade autossuficiente para apresentar resultados consistentes e trazer algum tipo de benefício em termos de saúde para a população. Para quem não sabe, a pesquisa de células-troncos, ela inicia lá em meados de 2006, ela vai se basear nos estudos de também um pesquisador que é prêmio Nobel, que descobriu as células-troncos, chamado Shinya Wamanaka. Shinya Wamanaka, então, ele vai trazer todo o subsídio para que as instituições de pesquisas, tanto governamentais quanto privadas do Japão, eles comecem a ter esse financiamento prometendo curar todas as doenças. Então, assim, a gente tinha uma publicidade muito exagerada em torno do potencial de aplicação de células-troncos. Isso não ocorreu. Inclusive, a gente teve o que a gente poderia chamar de um inverno financeiro em relação a subsídios para essa linha de pesquisa, porque muitos achavam que ela tinha chegado no limite daquilo que ela poderia resultar. E só agora, em 2025, a gente vem tendo resultados consistentes dentro de ensaios clínicos. O Japão ele tem atualmente 1/3 de todos os ensaios clínicos de células-troncos no mundo todo, sendo que no mundo todo a gente tem mais de 60 ensaios clínicos ocorrendo, para entender como que elas podem ser implementadas dentro de novas abordagens a partir de uma infraestrutura tecnológica que não existia no início no qual essa pesquisa ela começou, no contexto no qual essa pesquisa começou. Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Existem vou falar de 2 pesquisas para exemplificar o que é possivelmente o início de uma revolução dentro do contexto biotecnológico japonês, que se trata de aplicação de células-troncos na retina para reversão de cegueira, tanto congênita quanto adquirida. Elas foram aplicadas em mais de 35 pacientes. Os resultados foram interessantes, não foram muito consistentes, mas foram interessantes porque parte dos pacientes, eles voltaram a enxergar, eles ganharam acuidade visual, uma acuidade visual parcial, mas uma acuidade visual funcional, o que é extremamente importante quando a gente está falando sobre o uso da visão, né, para as tarefas do dia a dia. E mais do que isso, eu acho que o principal impacto disso, a nível de exemplificação, foram os resultados que saíram semana passada sobre o ensaio clínico para a reversão dos sintomas de Parkinson. Para quem não sabe, o Parkinson é uma doença neurodegenerativa que mata os neurônios dopaminérgicos. Então, o que eles fizeram foram transfectar células-troncos dentro do cérebro de pacientes, não só revertendo a morte desses neurônios, mas promovendo a proliferação desses neurônios especializados em dopamina. Do ponto de vista funcional,
todos os pacientes, eles tiveram uma redução dos tremores e dos problemas motores em mais ou menos 50%. Estou te falando de metade, é próximo de metade, o que é uma redução significativa. Mais do que isso, esse ensaio clínico é o primeiro a mostrar, a demonstrar segurança de enxertar células troncos no cérebro. Então, a gente está falando que as células tronco agora ela tem uma nova via de terapia, que são vias neuronais. Para finalizar, eu não posso deixar de falar do Web Summit, e eu vou engajar um pouco aqui com a crítica sem estourar muito tempo. Eu acho que do ponto de vista de macro tendência, quando a gente fala de publicidade no nível macro, a gente está falando de intervalos, então, mais longos, existe um descolamento entre aquilo de como que esses eventos se vendem em relação àquilo que eles entregam. Eu acho que existe uma percepção de que, pelo menos em partes, esses eventos, eles querem decodificar o espírito do tempo, do que está acontecendo em inovação, e dar isso para os seus participantes. Olha, eu estou te dando uma visão de futuro, mas a macro tendência, se a gente pensar em termos de nível de sistemas, né, e sistemas complexos, e principalmente sobre fenômenos emergentes, ela não é altamente dinâmica, ela precisa de tempo para evoluir. E do ponto de vista de mercado, que é justamente aonde estão alocados esses eventos, você precisa dar sentido de consumo e de valor agregado para você conseguir fazer com que esses eventos eles tenham um motivo de ser. Eu acho que o Web Summit, sim, ele tem as suas vantagens, as suas qualidades, mas eu acho que ele está descolado em relação a como ele se vende para o público e o que ele entrega para o público. Do ponto de vista do cidadão médio, eu acho que vale muito a pena para aquela pessoa que está começando a entrar no circuito de eventos, de inovação, e está querendo entender de forma abreviada e resumida o que está acontecendo, o Web Summit é um excelente pontapé inicial. Sobretudo para startupeiros, porque você consegue construir uma rede de contato muito, muito interessante. Agora, para aquela pessoa que está querendo ter uma decodificação do que está acontecendo no espírito do tempo da inovação, não é isso que vocês vão receber, sinto muito, não vão com essa expectativa, porque está longe disso. Mas sim, eu acho que é um problema estrutural dos eventos de inovação, e uma armadilha, porque quando você adota a lógica de produtizar aquilo que você está oferecendo, você precisa, ao tentar dar sentido de valor, você precisa mexer com desejos, né? Então, assim, a criação de desejos no mundo capitalista, ela ocorre num processo muito dinâmico, e a gente precisa desacelerar. Se a gente quer entender inovação de fato, a nível de profundidade, a gente tem que pensar no processo da desaceleração. Porque se a gente pensar na lógica da aceleração, a gente não vai enxergar os pontos cegos. E é isso que a gente precisa fazer. Do que está acontecendo em termos de biotecnologia no Web Summit, para finalizar. Ano passado, a Voxel foi vice-campeã do pitch do Web Summit. É uma empresa de biotecnologia cuja uma das fundadoras, inclusive, é brasileira, mas a sede da empresa ela é do Canadá. E o que ela faz é promover ensaios clínicos para câncer por meio de bioimpressão. Ela faz tecidos biológicos utilizando impressoras 3D adaptadas para que trabalhar com células. Então, é como se as células fossem a tinta. E aí você consegue mimetizar aqueles tecidos usando, por exemplo, células dos próprios pacientes. Então, você tem uma triagem personalizada e sem os efeitos colaterais e esperados quando você precisa fazer, por exemplo, uma abordagem de tentativa e erro de tratamento direto no paciente. Então, você minimiza os efeitos colaterais, por exemplo, de quimioterápicos e aumenta a qualidade de vida desse paciente e até mesmo o prognóstico de tratamento da sua doença. Ela está, de novo, dessa vez como speaker, para falar sobre a convergência da tecnologia da empresa dela com a IA
dentro do contexto da farmacologia, para triagem e descoberta de novos medicamentos. Achei muito interessante, acho que vale a pena para quem está alinhado com interesses biotechs, eu acho que é imperdível, sobretudo porque ela foi vice-campeã ano passado e o pitch dela, eu estava lá pessoalmente, foi incrível. Para finalizar, e eu acho que não menos importante, e aqui a gente está falando de uma interseccionalidade, eu acho que a gente está conversando de forma transversal sobre assuntos que envolvem biotech, sociedade, economia e ecologia, não dá para a gente ignorar a questão das mudanças climáticas. A gente tem a COP30 no Brasil, que vai ser em Belém, os olhos do mundo estão se direcionando para o Brasil, para a Amazônia, para o que a gente pretende oferecer em termos de metas, de projetos, e o Web Summit ele vai falar sobre a questão da emergência climática, colocando inclusive no seu título, esse é o alerta final, vai ser o nosso alerta final enquanto humanidade, enquanto processo civilizatório, ou a gente vai conseguir realmente reverter esse processo utilizando a tecnologia e a inovação. E para finalizar, não dá para ignorar o que eu acho que é um dos principais pontos em termos de desenvolvimento, tecnologia do ano, que são os agentes autônomos de IA. A IA está ganhando cada vez mais maturidade e desenvolvimento de novas abordagens, de novos designs de aplicação, e os agentes autônomos são os queridinhos da vez, talvez não por muito tempo, devido à velocidade de evolução do setor, mas é preciso a gente ter uma ideia do quanto que esses agentes eles vão impactar, porque sim, eles vão impactar todas as áreas, todas, e a gente precisa entender quais são as implicações éticas, quais são as implicações sociais, econômicas, como que isso impacta de forma enviesada, como muito bem a Júlia colocou, minorias, ela vem trazendo a questão do racismo algoritmo, e eu acho que a gente precisa entender como que esses agentes, eles podem ter incorporados dentro do seu próprio algoritmo esses vieses para automatizar processos de desigualdade, e por aí vai. Então, a gente não está falando apenas de um trabalhador automatizado per si, a gente está falando de uma máquina que absorve influências sociológicas do que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo. Então, eu deixo isso como convite para a galera que vai para o Web Summit, envolvendo tanto de forma interseccionalizada, quanto de forma mais frontal biotecnologia. É isso.